Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos para mais uma leitura, né, do nosso Evangelho de Lucas. A gente está lendo o Evangelho de Lucas e agora a gente vai para o capítulo 22. Me diz aí como é que você tá com a sua constância, como é que você tá com a sua leitura. Eu estou aqui maravilhada porque nós criamos uma constância diária, né, um hábito diário, fortalecendo o nosso hábito de leitura diariamente. E, gente, também a gente está concluindo o capítulo. Faltam poucos capítulos para a gente concluir essa leitura e jornada pelo livro de João. João não, perdão, porque o próximo livro é João. É pelo livro de Lucas, tá bom? Vamos ler o capítulo 22. Vamos lá, vamos direto ao ponto. Vai falar sobre o sofrimento do Salvador, né? A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos, eles prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. A última Páscoa, agora no versículo 7. Minha garganta está um pouquinho arranhada. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no na casa onde ele entrar. Digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no altar. Deixa eu ver. Achei que era o Theo chegando, cachorrinho da minha irmã que fica aqui comigo. Versículo 11, tá? Digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Olha isso. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo... Gente, só uma pausa. É que me chamou a atenção aqui a palavra ansioso, né? Que nesse tempo, nessa geração da gente, a palavra ansioso tá tão assim, usada em situação que não é boa, né? A ansiedade, né? Tá tão ali ligada a situações que são de dificuldades de saúde, tanto emocional, né? E acaba também tendo impacto no físico, que a gente, quando lê isso aqui, a gente fica até um pouco assim, toma um choque. Mas o ansioso aqui estava alegre, numa expectativa, né, mais acentuada. Mas vamos lá, versículo 16. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. 2 vezes ele falou isso, né? 2 vezes. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu
e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança. Cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Agora, a partir de agora, estava iniciando uma nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Gente, versículo 20, poderosíssimo. Né? Porque a partir desse momento, agora as coisas iriam mudar. Né? Nessa nova aliança, através do sangue do cordeiro, que não seria mais, né, o cordeiro que era feito, entregue no passado, né, para sacrifício. Agora o cordeiro seria Cristo e não haveria mais sacrifícios, porque ele estava fazendo uma nova aliança. Mas vamos continuar, depois a gente conversa, a gente destrincha mais. Vamos continuar nossa leitura. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessas? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse: neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Jesus estava dando aqui uma lição, né? Um aprendizado. Olha como a ótica de Deus, ela é diferente da nossa, né? Da humanidade. Enquanto a humanidade entende que reis, governadores, né, presidentes, sistema, né, são o governo deles são considerados benfeitorias. Aí o Senhor está dizendo que no governo de Deus ele é diferente, é o inverso, né? Aquele que é maior é exatamente o que serve. Então, um grande ensinamento que Jesus estava dando ali. Vocês permanecem comigo durante, versículo 28, tá? Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. Olha, tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino e agora lhes concedo o direito, e assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então, versículo 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você. Olha aqui a oração intercessória, né? Aí Jesus fez uma oração de intercessão. Satanás pediu. Continuando no versículo 32. Simão, para que a sua fé não vacile. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Né? Então, como Jesus está falando aqui, nos versículos anteriores, está falando de traição, né? E está falando do momento ali que Jesus vai ser conduzido assim, ali para sua morte, né? Passando por todas aquelas dificuldades de maus tratos, de tortura. Nesse momento, Simão também vai cometer algumas falhas, né? Mas o Senhor, Jesus, disse que suplicou em oração por ele e que para que a fé dele não venha vacilar. Olha aqui, sobre fé.
para que a fé dele não venha vacilar. O Senhor intercedeu por ele, Jesus intercedeu por ele. E depois que ele tiver se arrependido do que vai acontecer, né? O Senhor fala para ele, ó, quando estiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça, e dá uma ordem para ele, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Era sobre isso que Jesus estava falando. Em seguida, Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse, agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam, Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras, é o versículo 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Orem para que vocês não cedam à tentação. Olha a importância de estarem em constante oração, né? De orar, de ter uma vida de oração, para que quando a tentação chegar, você não ceda. Afastou-se, versículo 41, tá? Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gota de sangue. Gente, olha, quando a gente lê isso aqui, né, eu vou falar por mim, eu não tenho como mensurar essa dor de Jesus, sabe? Essa angústia de Jesus, não tem como mensurar. Mas o texto está descrevendo que ele orou com ainda mais fervor, né? Com tanto fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gota de sangue. Ele foi no ápice da angústia, né? Que ele começou a sangrar através dos poros. 45, versículo. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia, nesse momento que tudo estava nebuloso dentro deles, a mente, né, a angústia, a preocupação toma, não era momento de alegria, eles precisavam orar. A recomendação era orar. Isso aqui também fica como aprendizado para a gente. Quando os momentos de angústia chegarem, nós precisamos estar em oração. Olha isso. Versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta, e tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas.
Olha isso. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Olha, às vezes... Aqui, eu vou fazer um parênteses, tá? A gente terminou aqui o versículo 55. Eu sempre ouvia, né? Poxa, Pedro ficou com medo, Pedro... Mas se a gente parar pra pensar, o texto diz que Jesus, né, falou para não fazerem nada. Eles queriam atacar, eles queriam lutar. Eles falaram, Senhor, é pra gente lutar? Né? Eles falaram isso, Senhor, é pra gente lutar? E Jesus falou, não, né? Não é que não é para eles, não era para eles entrarem naquela guerra ali, era necessário que aquilo ali acontecesse. Então, Pedro recuou, obedeceu a Jesus, até porque alguém se levantou, né? Foi lá e cortou a orelha de Jesus. E o Senhor pegou e falou aqui, depois, ó. Eu fiquei pensando, porque a gente sempre escuta, não, Pedro recuou, Pedro teve medo. Por mais que Pedro tivesse medo, porque Jesus falou para ele não atacar, não guerrear, né? E Jesus deu essa resposta, a gente acabou de ler aqui. E aqui, está no versículo 49. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então o Senhor não disse nada, né? Na verdade, o Senhor não disse nada, não deu uma resposta. Pelo menos não está registrado aqui que o Senhor deu, que Jesus deu uma resposta para eles. Perguntaram a Jesus, mas eles tiveram uma resposta não com palavras, mas com uma atitude de Jesus. Por quê? Porque alguém foi lá e feriu o servo, ó. E um deles, aqui Lucas está falando que um deles, não citou o nome, está falando que um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, basta. Aqui, ó, Jesus deu aqui uma palavra, basta. E tocando a orelha do homem, curou. Jesus não queria que houvesse uma luta ali, né? Então, entendo que Pedro obedeceu o que Jesus estava querendo, né? Jesus falou basta, ele bastou, né? Ele estava entendendo isso, então ele não afrontou. Então depois, aqui quando a gente entra na parte onde Pedro vai negar Jesus, a partir do versículo 34, o Pedro, né, ele começa... Aqui está dizendo que seguiu Jesus de longe, até porque como que ele ia seguir de perto? Se a gente for para pensar, se fosse a gente, poxa, de tudo que aconteceu, o Senhor bloqueou a minha luta, né? A gente poderia vencer ali a batalha, mas o Senhor falou não, até para poder cumprir as escrituras, as profecias. Então Pedro realmente não tinha como ter nenhuma atitude, e por conta dessa repressão, ele acabou não sabendo o que fazer. De uma certa forma, a ousadia dele começou a ser minada, né? A ousadia dele começou a ser minada. Eu acho que isso daí aconteceria com qualquer ser humano, né? Versículo 55. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar. Olha só, os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou ali à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem o conheço. Nossa, aqui Pedro também, né? Passou uma vergonha. Ele já estava tão... ele já estava com a ousadia dele tão minada que ele falou isso aqui, né? Mas Pedro negou dizendo, mulher, versículo 57, eu nem o conheço. Pouco depois um homem, lembrei até de Abraão, quando disse que Sara não era mulher dele, né? A gente vai falar disso lá quando a gente entrar nessa leitura. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele.
Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Nossa, Pedro saiu dali chorando amargamente. Gente, não dá pra gente mensurar, né, o sentimento de Pedro. Coisa linda, os detalhes da Bíblia, né? Não dá pra gente mensurar o sentimento de Pedro. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente? Os guardas, vai falar sobre o sofrimento, Jesus sofre zombaria e espancamento. Jesus foi muito torturado. Eu lembro que, assim, quando a gente lê o texto, por mais que a gente imagine, a gente não consegue mensurar as torturas que foram feitas ali, né? Vamos ler o versículo 63, né? 63. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: profetize para nós. Quem foi que lhe bateu desta vez? Isso não é profecia, né, gente? Porque profecia não é adivinhação, né? Profecia é palavra futura, né? E o insultavam de muitas outras maneiras. Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho e eles perguntaram: diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram, então você afirma que é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês dizem que eu sou. Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles, nós mesmos o ouvimos de sua boca. Gente, assim, eu confesso para vocês que eu não consigo mensurar esse momento aqui, sabe? A dor, o sentimento de Jesus. Mas eu sei que foi uma dor, né? Como já foi dito aqui. Não consigo, assim, sabe? Mensurar mesmo. Não consigo mensurar. Mas foi um sofrimento, sabe? Uma agonia, uma dor. E além do mais, uma coisa linda aqui é a palavra de Jesus sempre fala assim: vocês dizem. São vocês que estão dizendo isso. Né? Jesus não faz nenhuma afirmativa. Até porque agora a gente começa a entender por quê, né? Por que Jesus não perde tempo fazendo afirmativas ou perguntas? Sabe por quê? Porque Jesus falou aqui no versículo 67, né? Quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Aí Jesus falou: se eu lhes disser, de modo algum acreditaram em mim? E se eu lhes fizer alguma pergunta, vocês não responderão? Sabendo disso, Jesus não perdeu tempo fazendo nenhuma pergunta e nem fazendo afirmativas, né? Fazendo afirmações. Mas aqui, olha, a gente conclui nossa leitura. Aqui começa um momento de sofrimento, de dor, de espancaria, né? Aqui o texto vai, né, fazer alguns destaques de alguns detalhes, mas eu acredito que a gente não vai conseguir mensurar aquilo ali de forma que realmente foi, né? Mas fica aqui mais um aprendizado pra gente. Aqui a gente está aprendendo mais sobre Jesus, né? Nesse capítulo a gente está vendo sobre o sofrimento, a agonia de Jesus, os detalhes desse momento doloroso que Jesus estava passando, angustiante que Jesus estava passando. O Pedro, né, passando pelas dificuldades ali, porque a maior dor de Pedro nesse capítulo aqui foi esse momento quando ele lembrou das palavras de Jesus, né? Foi um momento de dor, né? Porque ali o amor dele estava... como se fosse ferido, né? Como se ele tivesse traído Jesus, né? Naquele momento ali. Então foi uma dor muito grande, porque ele não queria fazer aquilo, né? E eu vou agora... A gente conclui na leitura do capítulo 22 e eu te convido a fazer a releitura, né? De uma forma meditativa, devagar, pensando. Eu li aqui na versão NVT. Me diz o que você tem achado da leitura, o que você achou dessa leitura.
que tem acontecido na sua vida, que transformação, compartilha, que transformação aconteceu na sua vida no decorrer dessa jornada, tá bom? Eu te aguardo para a próxima leitura do capítulo 23.